a gentileza do professor Arnaldo Bastos Santos Neto de nos brindar com o seu tempo, o seu conhecimento nessa tarde. Quero dizer, professor, que eu sou um novato aqui nas atividades do NEFIT, por isso eu fico muito feliz o Miguel me dar essa responsabilidade grande, e para mim, sempre que a Universidade Federal do Paraná é um negócio muito interessante, assim como para mim na experiência do mestrado. Então, logo as atividades acontecem, a gente é presenteado pela providência, com pessoas e situações que vêm se somar àquilo que a gente está buscando. Meu projeto de pesquisa é parte do diálogo de Hart com Fuller. Então, quando o Miguel falou que tinha essa atividade, eu falei, nossa, que coisa, que presente. Então, para mim é um privilégio. Professor, muito obrigado. Tenho certeza que para os nossos amigos também. Então, vou ler, além do imenso currículo do professor, vou tomar a liberdade de fazer a apresentação a partir do resumo, professor, e se houver algum aspecto que o senhor gostaria que eu destacasse, por favor, nos avise. O professor Arnaldo possui graduação em curso de Direito pela Universidade Federal do Amazonas, 1993, mestrado em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul, 2000, doutorado em Direito Público pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, em 2010. Atualmente é professor associado da Universidade Federal de Goiás e professor titular da Unialfa, Faculdades Alves Faria, onde integra o quadro docente do programa de mestrado em Direito Constitucional Econômico. E fico muito feliz, porque eu, como brasiliense, todo brasiliense é goiano duas vezes, professor da Universidade Federal de Goiás, então nós estamos em casa. Professor, por gentileza, sinta-se em casa, muito obrigado. Eu que agradeço, Shalom e Miguel, pela oportunidade de estar aqui com vocês, relembrar as lições de um dos grandes mestres do direito do século XX, que é o Herbert Hart, tá? Me foi passada a incumbência de trabalhar com 2 capítulos do livro, né? O capítulo 5 e o capítulo 6. Vou fazer um esforço assim para tentar apresentar esses temas para vocês, os temas que são tratados nesse capítulo. E a gente vai ter um tempinho, não é, Miguel, para fazer a exposição de mais ou menos quanto tempo? Isso, professor, só complementando as boas-vindas calorosas do Shalom, aquilo que a gente combinou, né? Mais ou menos o nosso encontro dura 1h30, sendo que é bem flexível, mas geralmente os professores apresentam aí em torno de 45 minutos a 60 minutos. E daí no finalzinho mais uns 30 minutos de conversa, mas fica a critério do professor, quiser falar mais, falar menos e tal, mas de maneira geral é isso. E daí ao longo da apresentação o pessoal pode mandar as perguntas no chat, o professor sinta-se à vontade de responder, fazer intervenções, senão a gente agrega tudo no final. A princípio, sobre a técnica, é isso. Ok, então. O primeiro ponto, assim, que eu vou tratar com vocês, né, é uma questão que aparece dentro da filosofia do direito, dentro da teoria do direito, em 2 autores diferentes, um é o Kelsen e o outro é o Hart, né, e que tem, na verdade, um eco de uma questão mais antiga que foi formulada dentro da filosofia, que o Santo Agostinho, ele tem uma frase muito famosa em que ele faz uma pergunta, tá? O que é um reino sem justiça que não um bando de salteadores de estrada? Então, o que é um reino sem justiça que não um bando de assaltantes, né? Essa é uma pergunta que o Santo Agostinho faz dentro de um determinado contexto das preocupações que ele tinha, mas que o Kelsen retoma na teoria pura do direito. E o Kelsen faz a mesma, ele reformula essa questão de uma outra forma. Ele pergunta assim: qual a diferença entre um assaltante que dá uma ordem dizendo me entregue a sua carteira, ou
um fiscal de receita, tá? Que chegue para uma pessoa e diga o seguinte: olha, você vai ter que pagar o valor de determinados impostos, você vai ter que entregar também todo o dinheiro que você tem. Tá? Obviamente que essa pergunta não encerra assim, muita simpatia por parte do Kelsen com relação aos fiscais, tá? Os fiscais de receita. Eles provavelmente, como categoria, ficariam indignados de serem comparados a assaltantes. Tá? Mas o Kelsen nos coloca esse exemplo tão somente para explicar a sua teoria. E pela sua teoria, a diferença entre o assaltante e o fiscal da Receita é que o fiscal da Receita, ele, quando dá ordem para que você esvazie a sua carteira, ele está dando a ordem que tem um vínculo objetivo com o ordenamento jurídico. Tá? Então, aquela ordem está amparada por um determinado ordenamento jurídico. Do ponto de vista assim, do conteúdo do que acontece ali, uma pessoa ordenando a outra que entregue a sua carteira, não tem diferença. Subjetivamente, tanto o cidadão que é assaltado pelo assaltante, né, pelo bandido, ou aquele que se sinta injustiçado por ter que pagar os impostos, isso aí não tem uma importância muito grande, essa diferença, né? Aliás, do ponto de vista subjetivo, não vai fazer muita diferença. O que importa é o vínculo objetivo que aquela ordem tem com o ordenamento jurídico. Tá? Você pode tirar o fundamento de validade daquela norma ditada pelo fiscal da Receita, tá? De uma outra norma que pertence ao ordenamento jurídico. Aí é muito interessante que essa ideia, ou essa questão do assaltante, ela aparece de novo no livro do Hart. Tá? Ele aparece novamente com a mesma questão no livro do Hart, só que o Hart vai dar uma inflexão, ele acompanha de perto assim, um pouco o pensamento do Kelsen. Eu imagino até que ele, quando formulou a questão, ele tinha em mente aquilo que tinha sido formulado na teoria pura do direito, só que ele dá uma inflexão diferente, porque ele joga isso para o campo da linguagem. Tá? Então, ele coloca o exemplo de A assalta B. Seria plausível dizer que B, se tivesse obedecido, foi obrigado a entregar o seu dinheiro. Tá? Então, a pessoa foi obrigada, porque provavelmente o bandido estava com a arma na mão, tá? E a pessoa entregou o seu dinheiro. Essa afirmação de que B foi obrigado a entregar o dinheiro tem uma diferença do ponto de vista da linguagem, com outra observação que diga assim: B tinha a obrigação ou o dever de entregar o dinheiro. Quando eu digo que B tinha a obrigação ou o dever de entregar o dinheiro, aí nós estamos fazendo uma afirmação propriamente normativa. Tá? Então ele coloca aí que são dois ângulos distintos de você enxergar o mesmo problema, que é o problema do assaltante. Aliás, se B tinha a obrigação de entregar o dinheiro, obviamente A não é um assaltante, né? A está simplesmente exigindo aquilo que está previsto no ordenamento jurídico, tá? Que estava previsto no ordenamento jurídico. O Hart, então, além de fazer essa observação, que é uma observação típica da maneira como ele enxerga o direito, tá? Porque o direito aí é percebido no plano da linguagem, é diferente eu dizer de uma maneira ou de uma outra maneira, né?
Se eu digo apenas que a pessoa foi obrigada a entregar, eu não estou ali fazendo uma afirmação sobre se aquilo tinha um vínculo com o ordenamento jurídico ou não. Quando eu digo que B tinha a obrigação ou o dever de entregar o dinheiro, eu já estou fazendo propriamente uma observação de tipo normativo. E ele, então, introduz uma diferença que eu acho que é uma diferença muito importante na história do pensamento jurídico, que nós vamos encontrar depois, vamos dizer assim, consequências ou emanações dessa formulação em outros autores. Depois eu vou dar um exemplo assim muito bacana sobre isso, em que ele observa dois pontos de vista distintos, tá? Talvez uma das ideias mais afortunadas do Hart dentro desse livro, O Conceito de Direito, que ele diz que esse mesmo caso em que A assalta B ou A exige que B lhe entregue o dinheiro, pode ser enxergado de duas formas diferentes. Uma que ele chama de ponto de vista externo e o outro chama-se ponto de vista interno. Tá? No ponto de vista externo, alguém está observando aquilo ali que aconteceu. Então ele vai descrever aquilo ali, vai apresentar aquilo como um fato de que A exigiu uma determinada quantia a B e B entregou aquela quantia. Mas isso não está dizendo propriamente que aquilo se trata de uma regra jurídica. Tá? Pode ser até que a pessoa tenha ali somente um hábito de entregar dinheiro a pessoas que encontra pela rua. Tá? Então, vamos imaginar que você está parado com o seu carro num sinaleiro e alguém se aproxima do carro e então você entrega um dinheiro. Pode ser que você esteja ali somente fazendo um ato de caridade. Tá? Você está apenas fazendo um ato de caridade, entregando um dinheiro para alguém que lhe abordou no sinaleiro. Do ponto de vista interno, aí nós temos que enxergar de uma outra maneira, porque aí então nós vamos incorporar aquilo que ele colocou, a diferença da linguagem, tá? Quando eu digo que B tinha a obrigação ou o dever de entregar o dinheiro. Esse ponto de vista interno é o ponto de vista normativo. E ele é compartilhado por quem? Pelas pessoas que têm a obrigação de velar pelo direito. Então, ele coloca como exemplo aí os servidores dos tribunais, os juízes, a gente pode colocar também os membros do Ministério Público, os advogados, tá? Ou pessoas que estejam participando de um determinado jogo, que é um jogo que a gente percebe através da linguagem, né? Como é que eles estão falando? Eles estão falando que B tinha uma obrigação, ou um dever de entregar o dinheiro. Então, eles estão falando de dentro do ordenamento jurídico. E quando eles falam de dentro do ordenamento jurídico, eles estão dizendo já que aceitam que existem determinadas regras, que são as regras jurídicas, e que essas regras devem velar pela conduta das pessoas. Tá? O ponto de vista externo é o ponto de vista de um mero observador, alguém que está ali distante e não participa daquele jogo de linguagem que é praticado dentro dos tribunais. Nesse jogo de linguagem praticado dentro dos tribunais, então eu tenho aí já uma aceitação tácita do funcionamento do ordenamento jurídico. Um outro exemplo que a gente pode dar é o exemplo do sinal vermelho. Então, continuando aí com a história da sinaleira, né? Você chegou perto da sinaleira e você vê as pessoas parando. As pessoas param quando tem o sinal vermelho. Tá? Essa descrição de que as pessoas param quando elas enxergam o sinal vermelho
pode ser uma descrição feita de um ponto de vista puramente externo. Né? Alguém está ali e está vendo que todo mundo, quando dá o sinal vermelho, para. Seria um caso um pouco mais difícil, assim, a gente turvar um pouco o exemplo se fosse sinal amarelo, né? Porque aqui em Goiás, por exemplo, o sinal amarelo quer dizer apenas prossiga. Não quer dizer que você deve já diminuir a sua velocidade e se preparar para parar. Não. O amarelo é igual ao verde, pelo menos nos costumes locais. Então, quem está observando aquela cena e vendo os carros pararem no sinal vermelho, está apenas fazendo uma descrição, que não é uma descrição em termos normativos, porque você não sabe se a pessoa tem a obrigação de parar ou não. Tá? Você vai ter a ideia de que as pessoas têm a obrigação de parar no sinal vermelho, e se elas não pararem no sinal vermelho, elas podem sofrer uma multa, uma sanção, né? Podem, depender do número de pontos, podem ter a carteira suspensa, ou podem ser responsabilizadas por qualquer acidente que acontecer, caso não parem no sinal vermelho, somente do ponto de vista interno, de alguém que está dentro do ordenamento jurídico, observa aquela cena e sabe que aquela cena ali está relacionada com um conjunto de normas que a gente chama de Código de Trânsito Nacional. Tá? A diferença, aí a gente retoma a mesma ideia que a gente falou antes sobre alguém que exige, né, que uma outra pessoa esvazie a sua carteira. Quando a gente simplesmente descreve aquele fato, tá, que a pessoa parou no sinal vermelho, a gente está simplesmente fazendo uma descrição. Quando a gente diz que a luz vermelha do sinal é uma razão jurídica para que a pessoa se detenha, tá, aí nós estamos propriamente falando normativamente. Essa é uma distinção muito interessante e que eu acho que é a primeira contribuição que o Hardt dá dentro desses capítulos, e ela teve uma fortuna dentro da teoria do direito. Eu vou dar um exemplo assim de um outro autor que retoma essa distinção entre o ponto de vista interno e o ponto de vista externo, que é o Robert Alexy. Tá? O Robert Alexy, ele pega uma fórmula muito famosa dentro do direito, que é a fórmula Radbruch, que é uma fórmula que diz assim, que a injustiça extrema não pode ser considerada como direito, ele retoma essa frase que o Radbruch formulou depois da Segunda Guerra Mundial, né? Radbruch era um jurista alemão que viveu na época do nazismo. Foi perseguido, teve que abandonar a universidade. Né? Depois ele retomou a sua cátedra e ele, então, se bateu para que aqueles crimes que tinham ocorrido na época do nazismo fossem condenados. E quando muitos nazistas foram levados a julgamento, eles, então, chegaram e alegaram o seguinte: olha, nós estávamos tão somente obedecendo às leis que eram, as ordens e as leis que eram válidas naquele período que ficou conhecido como o período do nazismo. Então nós não podemos ser responsabilizados, já que a gente cumpria com essas normas. Né? Nós estávamos ok com o ordenamento jurídico. Podíamos não estar ok com o ponto de vista moral, mas estávamos ok com o ponto de vista jurídico. O Alexy, ele retoma a frase do Radbruch, que ele diz que a injustiça extrema não é direito, né? Ou seja, aquelas normas que existiam na época do nazismo não eram direito, então não deveriam ser obedecidas. Ele retoma essa ideia
colocando que, do ponto de vista externo, pode não fazer sentido. Então, um observador externo que esteja observando as pessoas discutindo um determinado caso dentro do direito, e alguém fala assim, a injustiça extrema não é direito. Esse observador externo, isso não vai fazer sentido para ele. Mas do ponto de vista de um observador interno, ou seja, alguém que está participando do sistema jurídico e está tomando decisões, essa frase pode fazer sentido. Tanto pode fazer sentido como aconteceu após a Segunda Guerra Mundial, muitos criminosos da época do nazismo foram condenados. Teve um caso até muito interessante de um cidadão, ele tinha um vizinho, tinha uma rixa com o vizinho. Você sempre tem uma rixa com o seu vizinho. O vizinho às vezes gosta de botar música alta, né? Ou o vizinho leva o cachorro para passear e não recolhe o cocô do cachorro, você fica com raiva do vizinho. Então isso aconteceu lá na Alemanha, não se sabe por que motivo, mas um vizinho, então, no meio da guerra, ele dedurou o seu vizinho, dizendo que dentro do banheiro da casa dele tinha uma frase escrita na parede que dizia que o Hitler era um bandido. Dizia mais ou menos isso, que o Hitler era um bandido. Ele escreveu isso na parede do banheiro dele. O vizinho, então, ficou sabendo daquilo ali por um acaso, né? Deve ter ido fazer uma visita e usou o banheiro, foi lá, dedurou, o cidadão foi condenado à morte. E foi condenado à morte, isso, por quê? Porque aquele tipo de crítica naquele momento não era aceita. Ele foi condenado por uma espécie de crime de traição. Depois da guerra, não somente o sujeito que dedurou o vizinho foi chamado aos tribunais, como também o juiz que determinou, que aplicou a pena, também foi chamado aos tribunais e foi condenado. Aliás, isso é um caso raro, assim, né? Um juiz foi condenado por causa da sentença dele. Dentro do ordenamento jurídico, aquela frase faz sentido, como a ideia que os romanos nos deixaram desde sempre, de que o direito nunca pode conduzir a um absurdo. Então, quando a gente observa dentro do ordenamento jurídico, a gente pode dizer, mas essa conclusão é uma conclusão absurda. Nós não podemos ter uma decisão como essa, porque essa decisão conduz a uma consequência absurda, o que é muito parecido, do ponto de vista da linguagem, de eu dizer que aquela conclusão, aquela decisão, implica numa injustiça extrema. Numa injustiça extrema. Então, isso aí só para frisar que essa ideia do observador interno e do observador externo é uma ideia que encontrou eco em outros autores. É uma distinção interessante também com relação ao Kelsen, porque o Kelsen não tem essa diferenciação entre o observador interno e o observador externo. Aliás, o observador do Kelsen é um cientista que observa o ordenamento jurídico, as normas que compõem o direito, com um certo distanciamento, que é o distanciamento de uma neutralidade axiológica. Ele se coloca na condição de um cientista que está observando aquilo que acontece dentro do ordenamento jurídico e vai chegar ali a determinadas conclusões. O que levou o Kelsen a dizer assim, olha, se eu tenho um determinado objeto, e esse objeto é um objeto normativo, que está ligado a um ordenamento válido de um Estado,
eu tenho ali um objeto que pode ser descrito pela ciência do direito. Então, todo ordenamento jurídico que tem no mundo, de qualquer que seja o país, constitui um objeto da ciência jurídica e, desse ponto de vista, só pode ser considerado como direito. Então, o direito que existia nos campos de concentração na Alemanha nazista também era direito. Era moralmente questionável, não deveria ser obedecido, mas era direito. Bom, o Hart, quando ele introduz essa distinção entre o ponto de vista externo e o ponto de vista interno, ele nos abre uma outra perspectiva, né? De que o direito não é somente algo que você possa captar e entender como uma ciência jurídica em sentido estrito, aonde você observa um objeto à distância. Não. Você observa aquele objeto participando dele. Você está participando daquele objeto e, então, do ponto de vista interno, você vai dizer o que é direito, o que não é direito. Dentro daquela comunidade, até aquilo que é direito geralmente está estabelecido. As pessoas aceitam que aquele direito que está sendo colocado ali é um direito válido para que aquilo funcione sem grandes problemas. Então, as regras aí ganham um outro conteúdo, uma outra roupagem. Bom, essa é a primeira distinção que a gente observa, sim, dentro desses 2 capítulos do livro do Hart, que nós vamos discutir hoje. Essa primeira distinção do ponto de vista externo e do ponto de vista interno. O Hart, logo em seguida, nos apresenta uma outra distinção. Ele vai operando com distinções porque esse é o procedimento habitual de um jurista assim, de feição analítica. Ele vai apresentando esses pares conceituais e esses pares conceituais vão nos dando estabelecendo diferenças para que a gente possa compreender melhor aquilo que é o fenômeno jurídico. Então, para estabelecer a distinção que vem mais adiante, ele formula uma hipótese, que a hipótese é o seguinte: olha, vamos imaginar uma sociedade sem qualquer tipo de poder constituído. Uma sociedade sem poder legislativo, sem tribunais ou sem funcionários de qualquer espécie. Uma sociedade assim, muito simples, terá tão somente regras de obrigação, como aquela regra que a gente viu mais atrás, de A, que determina que B entregue uma determinada quantia. Ou, do ponto de vista interno, que B tem a obrigação de entregar uma determinada quantia a A. Então, numa sociedade muito simples, onde existem somente esse tipo de regras, ele vai dizer que existem somente regras primárias. Para fazer uma diferença com outro par conceitual, que seriam as regras secundárias. As regras primárias seriam essas que estabelecem obrigações de coisas que eu tenho que fazer ou deixar de fazer. Uma sociedade que tivesse somente esse tipo de regras poderia encontrar algumas dificuldades. Algumas dificuldades. Aí, nesse momento, o Hart não está dialogando somente com Kelsen. Ele volta a um outro grande autor, que é uma referência na sua obra, que é o John Austin, que a gente sempre tem que tomar o cuidado para não confundir com o Austin da filosofia da linguagem, que tem aquele livro famoso, Como Fazer Coisas com Palavras. Esse é o John Austin do século XIX, que é uma espécie de pioneiro de uma visão positivista do direito. Com quem
o Hart apresenta diferenças no seu livro, lembrando que essas diferenças são diferenças entre autores que compartilham talvez de uma mesma tradição, né? Uma tradição de um positivismo, que é uma atitude assim de uma certa diferença com relação à moral. Até a maneira de apresentar o problema é uma maneira diferente. Vocês vão lembrar lá que no começo da exposição eu lembrei Santo Agostinho, que Santo Agostinho coloca, né, o que é um reino sem justiça, que não um reino de salteadores. Então ele coloca o problema já como uma inflexão moral muito forte. E aquilo tudo que nós estamos vendo em seguida, tanto no Kelsen quanto no Hart, não tem uma conotação. A discussão não vai para um campo unicamente moral, mas vai para um campo normativo. E essa é a diferença entre, talvez, entre positivismo e aqueles que são adeptos de uma visão mais moralizante do direito. Né? Sendo que as duas são duas maneiras de ver o mesmo fenômeno. Então, o Hart vem e diz assim, olha, se dentro do ordenamento, se dentro de uma comunidade existem apenas regras primárias, tá? Isso vai nos trazer determinados problemas. Que problemas são esses? Bom, um problema seria o seguinte: eu não vou saber direito quais são as regras que eu tenho que seguir. Tá? Vai me faltar um critério para eu identificar quais são essas regras. Tá? Se a gente imaginar uma determinada sociedade, que seja uma sociedade dita primitiva, né? A gente fala assim, primitiva, um antropólogo não aceitaria mais usar essa expressão. Né? Um antropólogo do começo do século XX o Malinowski, por exemplo, usa a expressão sociedades primitivas. Mas vamos imaginar assim, sociedades mais simples do ponto de vista normativo. Eles não teriam ali um critério para identificar quais são as regras que devem ser seguidas obrigatoriamente ou não. Tem mais ou menos o costume da comunidade, aquelas regras que são repetidas por todo mundo, então todo mundo vai mais ou menos seguindo aquilo ali. O resultado é um segundo problema desse tipo de regra, que é o fato de que elas são regras estáticas, né? Ou seja, regras que não têm ali critérios para que eu possa fazer a sua modificação. Tá? Aí, de novo, a gente pode encontrar também um paralelo com a teoria do Kelsen, porque o Kelsen ele faz essa distinção entre as regras estáticas e as regras dinâmicas, e essas regras dinâmicas são, na visão do Kelsen, basicamente, regras que me permitem mudar o direito. Tá? Regras que autorizam pessoas a fazerem mudanças dentro do direito, a criarem, modificarem ou extinguirem determinadas relações jurídicas. Então, o Hart também coloca as coisas nesses termos, e um último defeito aqui para a gente não esquecer é que essas regras elas poderiam também ser muito difusas e, por isso, ineficazes. Então, a maneira de que um ordenamento jurídico tem, um remédio que ele tem para enfrentar esses três defeitos, da incerteza, do imobilismo, né? Ou seja, o caráter estático das normas, e de uma certa ineficácia, seria complementar essas regras primárias que definem obrigações com regras secundárias. Tá? E essas regras secundárias, aí o Hart também faz um pouco de antropologia que pode ser questionado. Tá? Aliás, no livro do Neil McCormick, ele também coloca, ele meio que questiona um pouco isso. Os antropólogos também poderiam questionar, que ele usa a expressão assim, passagem de um mundo pré-jurídico
para um mundo jurídico, né? Então, aí nós vamos imaginar que existam sociedades que são pré-jurídicas. Talvez a ideia que ele esteja querendo nos colocar é de que o direito, como a gente pensa hoje, é o direito dos estados modernos, dos estados que surgiram num determinado momento, mas não é propriamente o direito, aquele direito que existia em sociedades muito simples. A partir do momento em que a sociedade se torna um pouco mais complexa, ela vai precisar, além das normas, né, das regras primárias, ele vai precisar também de regras secundárias, que são regras que vão permitir, primeiro, dizer, né, que uma regra pertence ao ordenamento jurídico. Vão dizer também quem é que está autorizado a alterar as normas do ordenamento jurídico. E vão nos dizer também quem são as pessoas que podem julgar conflitos que surgiram na interpretação ou na aplicação dessas regras. Então, aí eu tenho, com um processo de complexificação e diferenciação funcional dentro da sociedade, eu tenho o surgimento dessas regras secundárias. Essas regras secundárias são manejadas por quem? São manejadas por aqueles que estão dentro do ordenamento jurídico, fazendo o ordenamento jurídico funcionar. Eles estão dentro do ordenamento jurídico, eles acatam aquele ordenamento jurídico como um ordenamento jurídico válido e estão ali resolvendo problemas, que são os problemas que aparecem todos os dias. Aí talvez a gente já pode antecipar a dimensão pragmática do pensamento do Herbert Hart, porque é uma maneira de pensar tipicamente anglo-saxã, não está muito preocupada com uma linguagem conceitual precisa, mas com uma maneira de observar e de resolver problemas. Então, vem essa outra ideia que ele nos apresenta no texto, que é a ideia da regra de reconhecimento. Eu acredito que são 3 coisas assim na teoria do Hart que lhe valeram uma boa fortuna, né? A diferenciação entre o observador interno e o externo, a diferença entre regras primárias e secundárias, e dentro dessas, a regra de reconhecimento, e algo que não está nesses capítulos, está um pouco mais adiante no texto, que é a ideia de indeterminação da linguagem, que está contida na chamada textura aberta da linguagem. São esses aspectos que valeram, assim, para o Hart uma boa fama para a sua obra. Então, a regra de reconhecimento já nos conduz a uma ideia aí de uma autoridade que dentro do ordenamento jurídico, com um olhar interno, vai determinar quais são as regras primárias que estão valendo. Quais são as regras primárias que fazem parte do ordenamento jurídico. Aí a gente pode também fazer, de novo, uma diferença com relação ao pensamento do Kelsen. Então, vocês talvez vão lembrar lá do pensamento do Kelsen, que o Kelsen, para responder a pergunta sobre a validade das normas, ele diz assim: uma norma é válida quando ela retira o seu fundamento de validade de uma outra norma. E assim, sucessivamente, uma norma tira o seu fundamento de validade de uma outra norma até chegar à Constituição. E aí surge uma nova pergunta. Diz assim, mas a Constituição, ela é válida por quê? A Constituição é válida porque, hipoteticamente, podemos imaginar aqui que exista uma norma que diz que a Constituição é válida. Existe uma norma que diz que a Constituição é válida, então isso vai
fazer com que todas as demais normas, encadeadas por uma trama normativa, tá? Essa ideia de que uma norma tira o seu fundamento de validade de uma outra norma, isso vai resolver o problema lógico da validade dentro do ordenamento jurídico. O Hart, ele abandona essa ideia de uma norma fundamental hipotética que esteja fora do ordenamento jurídico, e ele traz isso para dentro do direito, para dentro do próprio ordenamento jurídico, colocando a regra de reconhecimento no plano do olhar interno do direito. Então, internamente, dentro do direito, aqueles que estão operando com o sistema jurídico, eles vão ter a mesma ideia que está lá do Kelsen, tá? De que aquele ordenamento jurídico é válido e que aquelas normas que estão ali, que é possível reconhecer quais são as normas que são válidas dentro do ordenamento jurídico, através da regra de reconhecimento. E aí essa regra de reconhecimento é algo que, de certa forma, é aceito tacitamente. Ele diz assim, que essa regra de reconhecimento geralmente não é sequer formulada, né? Mas nada impede também que alguém venha a formulá-la, mas ela é uma meta-regra que vai dizer tão somente quais são as normas que são válidas dentro do ordenamento jurídico. Eu acho que nesse ponto assim, o Hart ele dá um passo além do Kelsen, né? Porque a norma hipotética fundamental terminou jogando para uma espécie de metafísica, né? Algo que não pertence ao ordenamento, uma coisa que você não vê, não está escrito, que você não pode identificar muito. Também levou a muitas conclusões equivocadas, né? Dentro do pensamento do Kelsen, de que aquela norma estaria determinando que o direito deve ser obedecido. O Hart, ele esvazia todo esse aspecto e coloca dentro do seu texto a regra de reconhecimento como as regras que são adotadas pelas pessoas que estão ali operando o direito, né? Estão operando o direito, elas sabem como é que aquilo funciona. Como quem vai jogar um jogo de futebol, né? Entra dentro de uma quadra para jogar uma partida de futebol, vamos dizer, se você foi na quadra do seu prédio e chegou ali perto da quadra, ficou observando o jogo de fora. Tá? Uma coisa é você observar o jogo de fora, outra coisa é você entrar dentro da quadra e começar a jogar. É isso que fazem os observadores internos do direito. Tá? Bom, isso altera também um pouco a ideia que nós temos de fontes, porque o Hart nos coloca uma contribuição também muito interessante, que ele diz assim, nós fizemos a diferenciação entre normas primárias e normas secundárias no momento em que o ordenamento jurídico se tornou mais complexo. Quanto mais complexo o ordenamento, mais normas secundárias eu terei. Né? Normas que vão atribuir poderes para pessoas que estão dentro do ordenamento, para que elas digam o que é o direito e como ele deve ser operado. Né? E que resolvam conflitos que surjam para o direito. Mas isso também vai tornar mais complexas as fontes do direito. Né? Então, eu terei aí uma variedade de fontes do que simplesmente um direito mais simples de uma comunidade pré-jurídica. Lembrando que essa expressão pré-jurídico talvez não seja uma expressão assim muito feliz. Tá? Como eu disse, um professor de antropologia não iria aceitar isso. Quando a gente lê também os clássicos da antropologia, a gente vê que
o direito está presente em qualquer sociedade, mas aí a gente entendeu o que o Hart está querendo nos colocar aqui, né? Ele está querendo frisar essa distinção de que nos ordenamentos jurídicos complexos eu tenho mais normas de tipo secundário, essas normas têm mais em comparação com o ordenamento mais simples, né? Ou com o mundo pré-jurídico, e que isso é uma coisa crescente. Tá? Bom, essas regras secundárias são regras que conferem faculdades, ou seja, que conferem atribuições. Tá? O Kelsen chamaria isso de trama de competências, então ele estabelece uma trama de competências, tá? De quem é que pode alterar o direito. Então a gente tem aí, o Hart, ele fala de regras de adjudicação, ele fala da própria regra de reconhecimento, tá? E lembra que essa regra de reconhecimento, ela pode ser formulada de diferentes formas, e ela é formulada com uma linguagem natural. Isso também é um ponto, assim, se vocês quiserem anotar como uma diferença com relação ao pensamento do Kelsen. Porque o Kelsen, ele, no começo da teoria pura, ele até, aliás, o resultado final não condiz com o que ele coloca no começo, né? No prefácio da teoria pura, ele diz que quer buscar uma ciência do direito que seja exata. Tá? Uma expressão assim que, prima facie, todos nós aqui vamos apresentar algum tipo de desconfiança. E você vai pensar assim, como assim uma ciência do direito exata? O Kelsen não consegue fazer isso porque, na própria teoria pura, ele vai concluir que o direito é marcado por uma grande indeterminação. Tá? Então, o direito não tem aí muito de certezas. Mas o que ele queria dizer propriamente com a ideia de uma ciência exata é que eu poderia fazer uma metaciência, tá? Que se debruce sobre a própria doutrina e o próprio ordenamento jurídico e que construa conceitos que são conceitos exatos, tá? Conceitos de uma grande exatidão. Essa é a pretensão do Kelsen na teoria pura. Então ele está querendo ali alguma coisa mais ou menos na linha do que propunham os autores do chamado Círculo de Viena, que era um grupo de pensadores que estudavam a linguagem, que eles também queriam trazer para as ciências sociais conceitos totalmente depurados de metafísica e que fossem dotados de uma grande exatidão. Né? Então o Kelsen, ele meio que reproduz aquilo. O Hart vem e diz assim, não, essa regra de reconhecimento, ela é formulada dentro do ordenamento jurídico pelas pessoas que participam, né? Vamos já falar assim, do jogo dentro dos tribunais, né? Eles estão jogando ali um jogo dentro dos tribunais e eles utilizam aquilo como uma linguagem natural, ou seja, como uma linguagem que está sendo usada ali no cotidiano, no dia a dia dos tribunais, e eles vão criando expressões, fórmulas, que a um observador externo pode ninguém entender nada. Tá? Aliás, eu me lembro de um documentário sobre o sistema judicial, em que um cineasta, um documentarista, acompanha presos, tá? Em diversas etapas durante o procedimento judicial penal. E você observa muito que o cineasta fica meio perplexo com aquilo que está sendo dito, com as coisas que são colocadas, com as expressões que são usadas, aqueles presos que são ali presos de primeira viagem, vamos dizer assim, né? Que não são reincidentes e que não passaram por aquilo, também observam aqueles rituais com uma grande perplexidade, não conseguem entender nada, né? Mas obviamente que para os advogados, os juízes, os promotores que estão participando daquilo ali, e também os próprios presos, aqueles que já têm uma maior experiência com o sistema judicial,
eles entendem como é que aquilo tudo funciona, tá? Como aquilo ali é uma linguagem viva, uma linguagem de uso cotidiano, não é uma linguagem que está apenas numa ciência do direito que é praticada por um observador externo. Tá? Um cientista que pode guardar ali uma certa diferença do ponto de vista assim, axiológico, uma certa neutralidade axiológica com relação àquilo ali. Tá? Nessa regra de reconhecimento, eu afirmo que uma determinada regra é válida, que aquela regra é aceita. Tá? E aí o Hart vai dizer que a regra de reconhecimento se dá por admitida, mas não pode ser demonstrada. Ou seja, eu não preciso nem ficar perguntando se a regra de reconhecimento é válida ou inválida. As pessoas estão fazendo aquele jogo ali, então elas estão tomando aquilo ali, aqueles procedimentos todos, como procedimentos que são os procedimentos do direito. Tá? O livro se detém muito nessa questão da regra do reconhecimento. A gente só consegue entendê-la se a gente entender os passos precedentes que ele dá dentro do livro. Tá? Essa ideia de que a gente pode estabelecer uma diferença entre o observador interno e o observador externo, e a ideia de que o ordenamento jurídico ele vai se tornando mais complexo, tá? E dentro dessa complexidade ele estabelece essas diferenciações, e essas diferenciações são fundamentais para que eu possa compreender o direito propriamente como um ordenamento, porque o que vai fazer com que esse ordenamento tenha uma certa coerência, a coerência não no sentido de que existe ali uma regra de justiça que todos estarão seguindo, tá? Mas de que os seus elementos estão, de uma certa forma, concatenados, é a ideia da regra de reconhecimento. Uma curiosidade que eu quero trazer para vocês é que no livro do McCormick, que trata da obra do Hart, ele apresenta uma ideia do que seria a regra de reconhecimento. Tá? Que apesar da gente formular, você pode tentar formular de uma maneira muito simples, mas essa formulação simples pode ser uma maneira muito enganosa. Então, o próprio Hart dá um exemplo no livro, que ele diz assim, que alguém pode formular a regra de reconhecimento do ordenamento jurídico inglês dizendo simplesmente é válida toda regra, né? Ou seja, é válida, pertence ao ordenamento jurídico, toda regra que tenha sido aprovada pela rainha no parlamento. Né? Pela rainha no parlamento. A maneira como eles fazem lá na Inglaterra, de certa forma, tanto a rainha quanto o parlamento participam do processo legislativo, então por isso ele formula dessa maneira. Até você poderia formular de uma outra maneira, dizer assim, é válido tudo aquilo que for aprovado pelo parlamento. Tá? Não traduz exatamente o que seja a regra de reconhecimento, porque a regra de reconhecimento ela tem que ser mais complexa. Então você tem que fazer todo um raciocínio para verificar se aquela norma pertence ou não pertence ao ordenamento. E o McCormick, em seu livro, ele vem e formula uma regra de reconhecimento da Inglaterra que teria que ter os seguintes... ele não fala o caso da Inglaterra, né? Não fala o caso da Inglaterra, ele cria sempre um estado hipotético. Aí ele fala assim, poderia ter os seguintes parágrafos. Né? Toda disposição contida na Constituição de 1950, então não é a Inglaterra, né? Com exceção das disposições que foram revogadas regularmente pelos procedimentos descritos no artigo 100 daquela Constituição, tá? Mas incluindo cada disposição acrescentada
regularmente por meio da emenda constitucional, de acordo com o artigo 100. Né? Então, tudo que estiver lá na Constituição, tirando o que foi subtraído e aquilo que foi acrescentado, faz parte do ordenamento jurídico. Todo ato legislativo, aí um outro critério, todo ato legislativo não revogado, promulgado regularmente, sob as disposições da Constituição de 1950. Então, você poderia, no caso brasileiro, dizer assim, a regra de reconhecimento diz que todas as regras que foram aprovadas dentro do processo legislativo previsto pela Constituição de 88 são regras válidas. Toda regra criada regularmente por meio de legislação delegada. Aqui no Brasil a gente também tem as leis delegadas, né? Então ele coloca aqui, toda sentença sobre qualquer questão do direito tomada pelo Supremo Tribunal ou pelo Tribunal de Apelação, toda regra aceita como lei pelo costume e uso dos cidadãos do Estado, ou toda regra em vigor no Estado, anterior à adoção da Constituição de 1950, é o exemplo hipotético aqui que o McCormick nos coloca, né, que tenha sido recepcionada pela nova Constituição. Então, vejam que a ideia da regra de reconhecimento nos conduz, na verdade, a uma série de critérios, e esses critérios vão ser os critérios que serão utilizados pelos observadores internos dentro do ordenamento jurídico, num jogo que envolve não só dizer o que é o direito, mas também modificá-lo e aplicá-lo aos casos concretos na resolução dos conflitos que chegam até os tribunais. Então, acho que eu fiz assim uma apresentação, não sei se foi uma apresentação bem sucedida, se vocês conseguiram acompanhar. Agora a gente vai ter um tempinho para que a gente possa tirar algumas dúvidas. Eu confesso, Miguel, que eu não para não me perder, mas também não teve perguntas aqui no chat, né? Não olhei muito aqui no chat, mas agora a gente pode discutir o conteúdo dos capítulos. Só uma sugestão que eu dou assim, é que é interessante para entender o livro do Hart, que se busque a leitura do livro do John Austin e também do livro do próprio Kelsen. Né? Ele, no decorrer do livro, ele não vai fazendo muitas citações. Até isso é uma coisa bacana, porque a leitura eu acho que fica mais fácil, né? Do que aquele texto que é cheio de citações, então você fica o tempo todo parando para ler notas de rodapé, isso torna o texto um pouco mais chatinho. O do Hart não tem esse defeito, ele faz poucas citações, na verdade, então às vezes você não sabe direito com quem ele está dialogando, mas nesses 2 capítulos ele está dialogando basicamente com o John Austin e o próprio Kelsen. Maravilha, professor, obrigado. Não sei se o Shalom está por aí ainda, mas tá abertas as perguntas, pessoal, e ao Shalom. Não sei se você quer fazer alguma questão. Eu anotei algumas que eu vou fazer, anotei ao longo da apresentação, mas se o pessoal tiver mais alguma pergunta, seria bom também. Pode falar, Shalom. Já tem alguma no chat ou ainda não? Ainda não. Não? Tá bom. Primeiro, obrigado, professor. Muito aquela coisa, né? Hart é um autor recente na minha existência particular, tá, professor? Um autor recente. Eu comentei pro Miguel, na ocasião que ele me convidou para fazer parte do NEFIT, eu compartilhei o trabalho que eu apresentei para o professor Celso Ludwig quando eu concluí a matéria do mestrado dele, né, e que eu tentei fazer um diálogo entre Dussel, o Kelsen e o Kant. Aí o Miguel me perguntou, né, né, desses autores, então a gente tem um grupo de filosofia de também colegas do tempo do mestrado, que a gente está no momento ainda estudando Hart.
Na semana que vem a gente tem um encontro e eu vou apresentar o capítulo 9. Mas eu confesso que Hart é uma leitura muito recente. Eu falei para o Miguel, sou muito fã do Hans Kelsen, e tinha uma leitura. É interessante, né? Porque a gente vai pegando osso na leitura da filosofia do direito e a gente vai até determinados pontos, né? Até determinados autores. E para você conseguir beber dos autores, né? Vai naquele tempo, né? E eu tive uma releitura principalmente da pessoa do Hans Kelsen. Eu comentei com o Miguel, né, a partir de uma palestra que o professor Shapiro deu na Universidade de Colônia. Então você vai conhecendo ao longo da vida os autores, né? Então eu confesso que o Hart é um autor muito recente para mim. Eu não tenho osso para falar de Hart, embora do pouco contato que eu tive com a teoria do Hart, olha, eu posso dizer assim que, se a gente usar talvez eu vá cometer uma heresia, e olha que eu sou fã do Hans Kelsen. Coloca Hans Kelsen, mas no bolso, em termos da grandeza, né, da ruptura do que o Hart faz em relação ao pensamento da Europa continental, né, porque, né, talvez, né, foi uma primeira proposta, né, a Europa continental, uma coisa, e como o professor bem colocou, né, e como bem, o Hart tinha o pensamento, claro, de Kelsen, não debate com Kelsen propriamente dito, talvez ele não tenha tido tempo, né, em vida, né, de debater com Hans Kelsen, mas a gente percebe, né, o pensamento da Inglaterra na década de 1960, e Hart, como o professor falou, né, é uma fortuna. Se a gente fosse como Silvio Santos, o pensamento do Hart vale mais do que dinheiro, né? É barra de ouro mesmo, assim, a teoria do Hart, do pouquíssimo contato que eu tive com ela. Então posso dizer assim, porque eu fico muito feliz, assim, de ver gente falando do Hart, e confesso que do pouco que eu li, não tinha de McCormick falando de Hart, não li nada disso. A primeira pergunta, que o pessoal também faça perguntas, que né, que está começando no Hart, talvez uma pergunta mais geral, se o professor puder talvez nos dar talvez uma opinião do professor, né, porque é uma pergunta que eu sei que é difícil do ponto de vista filosófico, né, que é mais ou menos assim, que utilidade o professor, porque a gente vem, né, várias escolas de pensamento, né, vários teóricos, né, a gente aprende ao longo da vida do estudante de direito, o que o professor poderia ver, ou melhor, o professor vê a atualidade no pensamento de Hart, no primeiro momento, ainda relevância no pensamento de Hart. Eu já me queimei, né? Depois do que eu falei que eu gosto pra caramba, disse que bota o caso no bolso, né? Mas enfim, qual que o professor veria? Talvez assim uma atualidade no mundo que a gente vive hoje, da galera do Facebook, do Instagram aí, faz sentido falar de Hart nesse mundo de hoje? Talvez. E nessa ideia assim de faz sentido falar de Hart, faz sentido falar de Hart para o direito brasileiro teórico e o do STF. Para começar a brincar. Obrigado, professor. Shalom, boas questões que você colocou. O Hart, ele teve uma oportunidade de dialogar com Kelsen. No finalzinho da vida do Kelsen, o Hart fez uma viagem para a Califórnia, né? Até tem um texto muito bacana que vocês acham aí facilmente na internet, chama-se Visita a Kelsen, que ele vai lá na Universidade da Califórnia, em Berkeley, né? Onde o Kelsen era professor, e eles participam de um debate sobre o que são normas. E até é muito engraçado a leitura do texto do Hart, porque ele diz que o Kelsen já estava assim, meio impaciente com a discussão, e aí o Kelsen meio que meteu a mão na mesa e falou assim, olha, normas são normas, e repetiu isso 3 vezes.
e falou de uma maneira assim tão enfática que o Hart diz que caiu da cadeira. Né? Ele, inclusive, escreve no texto que ele diz assim, que literalmente caiu da cadeira. Então, eu posso imaginar o Kelsen falando isso no debate, olha, normas são normas. E o Hart caindo da cadeira no chão, no meio do debate, uma cena, no mínimo, assim, inusitada, né? No mínimo inusitada. Digamos que esse debate foi mais um debate do Hart com a obra do Kelsen do que o Kelsen com a obra do Hart. Tá? Por uma questão cronológica. O Kelsen fez a sua teoria do direito antes de ir para os Estados Unidos. E quando ele foi para os Estados Unidos é que ele ficou conhecendo o mundo anglo-saxão. Tá? Os autores do mundo anglo-saxão, inclusive ele estuda o Austin, e ele diz assim, olha, o Austin já dizia algumas coisas que nós chegamos à conclusão depois, ele já dizia na Inglaterra do século XIX. Tá? Ele fala no livro que ele escreveu para se apresentar para o público americano, né, que é a Teoria Geral do Direito do Estado, que ele escreveu em inglês, ele já fala essas coisas assim. Então ele vai ter esse contato com a filosofia do direito anglo-saxão, só que o Hart vem um pouquinho depois, então não tem realmente esse diálogo. Eu acho que a importância dele é de ter resolvido algumas questões que levavam a certas aporias dentro do pensamento do Kelsen, né? Então, ao trazer a teoria do direito para que ela pudesse incorporar o que a filosofia da linguagem já estava colocando na época em que ele escreveu o conceito de direito. Então, essa atualização eu acho muito importante. Ela trouxe para dentro do direito essa ideia dos jogos de linguagem, né? De que nós estamos ali participando de um jogo de linguagem, de que muitas vezes a gente não entende direito como é que aquilo funciona, porque a gente está olhando de fora, mas se a gente olhar de dentro, aquilo vai adquirir um outro significado, que não vai ser captado por uma teoria como do tipo a do Kelsen. Não vai ser captado. E aí a questão assim até o Kelsen, ele depois falou que não se interessou pela obra do Wittgenstein. Não se interessou pela obra do Wittgenstein, que foi o autor da filosofia da linguagem, que trouxe essa ideia dos jogos, né? De que a gente está ali participando de um jogo. Né? E que aí, quando a gente está participando do jogo, algumas palavras que a gente diz dentro do jogo têm um significado, passam a ter um significado. E o nosso grande jogo do direito é o jogo em que a gente diz coisas como que são as razões do direito. Como fulano tem o dever de, ou fulano tem a obrigação legal de. Acho que essa é a contribuição do Hart. Ele também tornou a nossa visão sobre regras uma visão mais contemporânea, né? Ao nos trazer assim essa ideia de um ordenamento jurídico complexo que tem ali regras de adjudicação do direito, ou seja, como eu julgo o direito, regras de alteração do direito, né? Que dizem quem é competente para alterar o ordenamento, e também a ideia da regra do reconhecimento. Eu acho que essa é uma contribuição assim que já vale o lugar dele na história das ideias. E eu acho que muita coisa que acontece lá no STF, que você falou aí do STF e tal, faz sentido quando você está lá dentro. Então você tem que ter uma observação. Para quem está de fora, não vai entender direito o Barroso reclamando do Gilmar Mendes, de que o Gilmar Mendes teria ficado 1 ano ou 2 anos com um pedido de vistas, e também o pessoal não vai entender direito como é que esse negócio de pedir vistas funciona dentro do jogo, né, processual que se estabelece
nas cortes, não é verdade? Quando eu quero postergar uma determinada decisão, por múltiplos motivos, me parece que esse é algo. Aí talvez o ministro Barroso não tenha total razão, né? Tenha uma razão parcial, porque me parece que esse negócio de pedir vista faz parte do jogo processual, né? Faz parte de como funciona o direito ali dentro. Então, apesar que eu confesso para você, Shalom, que não deve ser fácil ser um ministro do STF no Brasil, que é um país cheio de complicação, tudo vai cair no colo deles, e eu acho que eles ficam ali, num determinado momento, eles devem até pensar, aonde foi que eu me meti? Tá? Professor e Shalom, se me permitem, eu anotei algumas questões aqui, se mais ninguém quiser fazer algum questionamento, então fiquem aí à vontade para abrir o microfone e tudo mais. Os meus questionamentos são mais específicos, assim, eu separei 3. Ao longo da leitura eu fiz algumas anotações, né, dos 2 capítulos do que eu gostaria de perguntar para o professor, e eu complementei elas à medida que o professor foi falando, né, foi uma boa explanação, assim, fez um bom resumo dos 2 capítulos e trouxe elementos bem interessantes. Já que o professor estava falando do Kelsen, é uma questão muito importante dessa questão da regra do reconhecimento, né. O professor até comentou ali sobre a semelhança da regra do reconhecimento com a norma hipotética fundamental lá do Kelsen, né, que é como se fosse, não sei se é forçoso dizer, uma elaboração um pouquinho mais aprofundada, né, ele tipo parte dessa ideia no geral e ele aprofunda essa ideia fazendo aquele aspecto interno. Daí eu queria que o professor pudesse comentar se isso é verdade, qual que é a inovação da regra de, né, além do que o professor já falou, da regra de reconhecimento, e se a partir depois no livro, em outras obras, ele vai aprofundar essa questão, né, o professor usou até o próprio livro do McCormick e tal, mas assim, me parece que ainda há um problema nessa questão da regra fundamental, da regra de reconhecimento dentro do Hart, porque ele até comenta que a regra existe de fato e tudo mais, mas que ela de certo modo ela não pode ser justificada, pelo menos até o capítulo 6 ele fala isso, né, tipo, não pode ser fundamentada, ela existe de fato e esse é o único argumento, né, o argumento da existência. Também porque o Hart ele escreve, apesar de ser analítico, ele escreve de uma maneira um pouco dialética também, né, porque ele retoma vários pontos, assim, capítulos anteriores e posteriores, então eu imagino que ele pode falar essa questão em outros capítulos que eu não li ainda. Mas seria essa questão, assim, não seria um problema também essa regra do reconhecimento não ser fundamentada, se apenas existir de fato e tal, e essa relação com o Kelsen, esse é o primeiro questionamento. O Hart, ele pega aquilo que estava fora, na visão do Kelsen, né? O que estava fora, eu digo totalmente fora, porque a norma hipotética fundamental, ela está onde? Ela está dentro da cabeça do cientista do direito. Então, o cientista do direito, ele lança a mão de uma espécie de a priori, que é o kantiano, né? Os a prioris kantianos são aqueles que existem antes do mundo empírico. Antes de eu chegar no mundo empírico, eu tenho na minha cabeça uma noção de espaço e tempo, dizia o Kant, e por isso eu posso entender e ordenar esse mundo empírico. Né? Eu posso perceber, por exemplo, uma cadeia de causalidades, que é uma coisa muito comum na ciência, eu analisar relações de causa e efeito, do estilo, uma causa provocou uma causa X, provocou um efeito Y, né? Então, o Kelsen, ele formula também algo que não está no mundo empírico. Está aonde? Está dentro das pessoas que usam o direito no dia a dia para resolver problemas? Não. Está dentro da cabeça do cientista do direito. Como uma coisa que ele formula ali somente para dar uma coerência, para resolver um problema. Uma hipótese para resolver um problema. Como a gente formula hipóteses para guiar o nosso pensamento, quando a gente usa o tal método hipotético dedutivo lá do Karl Popper, eu formulo uma hipótese só para, quando eu for analisar os dados, as coisas, eu não me perder. Né? Então,
Já o Hart, ele abandona isso aí, é algo que não interessa muito, tá? É uma certa metafísica, ele não fala isso, não faz um embate assim direto, literal com Kelsen, mas a gente sabe que ele leu muito atentamente a obra do Kelsen, e ele diz assim, olha, não, essa regra, na verdade, está dentro do ordenamento jurídico de uma forma pressuposta ali na ação dos operadores do direito. É como a ideia de que eu entro na quadra para jogar e eu já sei quais são as regras. Tá? Eu já sei mais ou menos que se o jogo é futebol, então eu não posso usar as mãos. Só quem pode usar a mão é o goleiro. Que existem as linhas de limite do campo, eu devo obedecer aquelas linhas. Então ele tira algo que está fora e coloca para dentro. Eu acho isso muito interessante. Por quê? Porque uma teoria, ela tem um valor, Miguel, pela quantidade de coisas que ela consegue observar. As teorias são como lentes que eu utilizo para observar determinados objetos. Então, se eu utilizo eu tenho, por exemplo, um óculos para longe e outro para perto. Se eu utilizo o meu óculos para longe, eu não consigo ver com nitidez, por exemplo, o nome de vocês aqui na tela do computador. Tá? Eu tenho que usar o meu óculos para perto. Ao colocar a regra de reconhecimento dentro do ordenamento jurídico, tá? Ele está usando uma lente que nos dá uma proximidade maior. Então, eu posso observar como, num determinado julgamento, os juízes de um tribunal, né, estão ali dizendo que uma norma pertence ou não a um ordenamento. Um julgamento assim que nos permitiria fazer esse exercício poderia ser o da lei da anistia. Porque o da lei da anistia teve aquela pergunta, né? A lei da anistia é uma lei constitucional? Então, ali os juízes tiveram que fazer múltiplos raciocínios, tiveram que fazer raciocínios complexos, né? Para dizer que aquilo pertencia ao ordenamento jurídico, porque esse foi o resultado da votação. Então, acho que essa é a contribuição assim do Hart em relação ao Kelsen. Eu acho que realmente ele ultrapassa o Kelsen. Sabe o que é ultrapassar? Eu passei à frente, coloquei um ponto a mais. Não quer dizer que aquilo que foi colocado anteriormente não tem uma importância dentro da história das ideias. Mas ele traz, o olhar do anglo-saxão, de um certo pragmatismo, da filosofia pragmática anglo-saxã, e eu acho que isso também é uma coisa interessante, assim. Perfeito, professor. Eu gostaria de fazer mais. Eu tinha mais duas, mas eu vou juntar em uma só, para ficar mais sucinto. Assim, a primeira pergunta é basicamente a distinção entre interno e externo, sobre isso. E a segunda é sobre obrigação, que é a obrigação, digamos assim. Devo colocar alguns elementos. Por exemplo, ao longo do livro, o Kelsen ele vai fazendo várias definições de interno e externo. Então, o professor ali comentou essa questão de interno e externo mais relacionado com a questão da visão, né? O cientista ele olha internamente ou ele olha externamente. Mas mais para frente ele faz alguma outra definição de interno e externo, como por exemplo em relação à obrigação, de que a obrigação ela tem o sentido externo de ser imposta e o sentido interno de ser vinda de dentro da própria pessoa que age, digamos assim, né? Então essas duas questões de interno e externo. Daí eu queria que o professor pudesse falar um pouquinho melhor se tipo interno e externo dentro da teoria dele é uma coisa só, com várias definições, ou ele faz várias definições. E a segunda questão é realmente sobre essa questão específica aí da obrigação, a respeito dessa questão da obrigação que é imposta e da obrigação que vem de dentro, digamos assim. Essa obrigação que vem de dentro tem a ver com a moralidade? Ela seria moralidade? Eu sei que tem um capítulo sobre moral e tal, então provavelmente ele vai fazer essa relação. Assim, alguns pontos, mas em suma essa questão interno e externo, e segundo a obrigação no sentido que é hartiano, basicamente. Professor, antes do senhor responder, só abrir um parêntese, Miguel comentou uma coisa muito interessante que eu até fiquei feliz com uma coisa, e não combinou. Eu também tive uma impressão muito parecida com a dele
né, no meus até muito recentemente, no que eu pude ter da minha caminhada junto ao Hart. Talvez o Miguel lembre melhor das palavras que ele usou, mas que eu diria que é um pouco esse estilo barroco, rococó, né, que a gente vê principalmente no conceito de direito, de ida e volta. Você não sabe exatamente se o Hart concorda com aquilo que ele está dizendo ou se ele está só apresentando o argumento e tal. E aí, a gente, ali no nosso outro grupo de filosofia, o nosso coordenador, que é o professor Ramon Ais, ele apresentou para nós um texto, uma tradução em português, e eu peguei o texto em inglês nas leituras e nas discussões e comparando, né? E no prefácio não, tem uma nota, uma apresentação do tradutor do conceito de direito, do editor em inglês do conceito de direito, do Concept of Law, e ele diz o seguinte, eu achei muito, muito interessante, que talvez assim apagou um pouco a mesma azia que eu acho que o Miguel teve, que ele diz o seguinte, que o Hart, ele escreveu pouca coisa completa e que principalmente no conceito de direito, ele como editor, ele teve o trabalho de reunir anotações e transcrições de aulas, inclusive do Hart, dos alunos, trechos pequenos, às vezes frases. E aí ele não diz, é bem curta assim essa apresentação, que ele fala de um parágrafo e tal, um grande parágrafo assim, e aí ele diz, portanto, que o Hart, ele tinha essa personalidade, era muito difícil extrair o pensamento do Hart, que ele como editor ele teve essa dificuldade, e apesar dele não dizer exatamente desse produto do conceito de direito, o quanto é Hart, o quanto é transcrição de aluno, e o que é cola dele, né? Apesar de, lá no nosso grupo, a gente está chegando no capítulo 9 já, né? Agora já um pouco mais na parte final da obra, eu acho que o editor fez um bom trabalho, sim, sabe? E se eu puder te dizer, Miguel, se você tiver, talvez assim, porque eu sou ansioso, sou goiano, se você... Lá na frente, talvez, assim, você vai ter o panorama um pouco, assim, eu acho que, e se você tiver a oportunidade de poder ler no inglês, cara, porque eu acho que, aí eu vou emendar na fila da tua pergunta lá, porque daí também, e aí vem, daí o Hart dizendo, daí na apresentação desse livro, por conta, assim, do Wittgenstein, né, o Hart falando do Wittgenstein, o peso que essa galera da década de 60 na Inglaterra dava para a linguagem e a precisão das definições das palavras, né? Eu sei que eu tive a oportunidade de ter formação na língua inglesa britânica, e nos exames de proficiência das universidades inglesas, principalmente na prova escrita e na proficiência verbal, conforme o tema que é sorteado, eles avaliam o teu desempenho com base na escolha das palavras. E eu estudei na cultura inglesa aqui em Curitiba, e eu tive um professor que morou, eu nunca morei na Inglaterra, nada, cultura inglesa, aqui, brazuca, versão, mas ele me contava, e no preparatório, ele falava assim, olha, assim, conforme o tema, você vai poder ter um sinônimo. E na verdade a minha primeira fase da formação do inglês foi no inglês americano, e ele se eu pudesse usar uma alegoria, já claro, eu não fazia isso, né, mas se fosse na infância minha lá no Goiás, ele me batia, seria o que ele me falava, bater com a vara na cara de algumas palavras que nos testes preliminares ele me fazia, que eu escolhia para usar. Então, então a minha pergunta é o seguinte, né, quando a gente, né, daí o Ramonzinho trouxe essas coisas assim da base da virada linguística do Wittgenstein, da qual o Hart parte,
Eu pergunto ao professor, considerando que aqui no Brasil, o brasileiro, além de dar banana para a autoridade, ele usa o vernáculo e a palavra como troca de cueca, alguns desafios talvez a gente teria para internalizar um pouco aí esse pensamento do Hart. Com certeza, né? O Miguel nos colocou a questão ali da obrigação, e aí é interessante que o Hart está fazendo uma distinção que para ele não é a obrigação aquela de você se sentir obrigado, tá? De você se sentir psicologicamente obrigado, ou seja, internamente obrigado a fazer alguma coisa, mas sim o fato de você estar obrigado, porque há uma razão jurídica para você estar obrigado. Tá? Essa razão é o fato de que existe uma regra jurídica que lhe obriga. Então, esse mundo interno, psicológico e tal, não interessa tanto. Interessa como o ordenamento jurídico funciona e as obrigações que são colocadas para as pessoas. Né? Então, isso aí, a edição que eu uso, que eu acho uma edição muito boa, que é a da Kalush Gulbenkian, né? Que as edições dela são edições muito trabalhadas, com traduções assim muito bem feitas, uma das melhores editoras que tem em língua portuguesa. E ele trata essa ideia de obrigação na página 92, né? Então ele diz assim, há uma diferença ainda por explicar entre a asserção de que alguém foi obrigado a fazer algo e a asserção de que essa pessoa tinha a obrigação de fazer algo. A primeira é frequentemente uma afirmação respeitante às crenças e os motivos por que se fez aquela ação. Que aí é o que você falou, Shalom. A pessoa se sente obrigada, porque existe uma autoridade que deve ser respeitada, eu tenho que respeitar a ordem, eu tenho que cumprir aquelas normas ali. O brasileiro não gosta de cumprir essas normas, porque o brasileiro ele é um tipo único, que eu digo que o brasileiro é um anarquista autoritário. Ele é anarquista porque ele não quer cumprir norma nenhuma, mas ele quer que todo mundo cumpra as normas. Né? Ele exige que os outros cumpram as normas, ele mesmo não precisa cumprir. Mas eu acho que, quando eu verifico a questão do ponto de vista interno, psicológico, não é um ponto de vista normativo, jurídico. Tá? Para o direito, meio que não importa muito por que você paga o imposto. Se você paga o imposto porque você quer contribuir com a construção de escolas, ou se você paga o imposto porque você não quer se aborrecer sendo chamado na Receita Federal para receber uma multa. Então, o motivo pelo qual você pagou o imposto não funciona muito. Então, a distinção assim, entre interno e externo, importante. O texto pode aparecer várias coisas na argumentação que ele vai construindo. A distinção importante, né, é entre o observador externo e o observador interno. E a maneira como eu formulo o que é a ideia de obrigação, que está relacionado sempre a uma regra que foi reconhecida. A uma regra que foi reconhecida. O que é ser reconhecida? É uma regra que é usada. As pessoas estão usando. Porque, olha, se a gente pensar como Kelsen, a gente pode imaginar, por exemplo, que o ordenamento jurídico brasileiro tem aí 100 mil leis. É mais de 100 mil, mas vamos imaginar, 100 mil leis federais. Existem muitas normas que estão ali, que são válidas, que nunca foram utilizadas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um amigo meu, eu sou auditor no Ministério da Economia. Né? Eu tenho um colega meu que ele fica procurando coisas assim na lei para ele entrar com ações. Aí ele descobriu uma lei dos anos 40, né, que dizia que para o servidor público os juros tinham que ser de 12% ao ano.
Aí ele entrou com uma ação contra um banco que ele estava devendo uma nota, que o servidor público está sempre devendo dinheiro. E os bancos adoram emprestar para servidor público. Então, ele entrou com ação para rever o contrato dele com base nessa norma que ele descobriu. Ele descobriu, fuçando ali e tal, ele foi e descobriu. Aquela norma, antes de ser descoberta pelo meu amigo, ela não fazia parte do ordenamento jurídico? Talvez fizesse, talvez nenhuma outra norma revogou. Ela entrou no ordenamento jurídico, fez toda a sua normogênese, né? Todo o processo legislativo, até sanção do presidente, foi publicada. Então, ela é formalmente válida, está valendo. Ninguém, não houve uma revogação daquela norma. Tá? Aquela norma não foi revogada, ela continua dentro do ordenamento jurídico, mas ninguém dava bola para aquilo, porque as pessoas nem sabiam. Então, do ponto de vista hartiano, aquilo ali não vale nada. Começou a valer quando um tribunal chegou e disse assim, olha, aquilo ali está valendo, e nós vamos usar. E nós vamos começar a usar isso aqui, e várias decisões vão ser tomadas, e aquela norma vai começar a rodar dentro do tribunal, e as pessoas, inclusive, vão se referir a ela, como, por exemplo, se referem, por exemplo, no uso comum, se diz assim, vou dar um exemplo para você, lei de cotas. Não existe uma lei de cotas. Tá? Existe um artigo da lei da Previdência que estabelece uma obrigação das empresas de contratarem pessoas com deficiência. Então, é apenas um fragmento de um texto legal mais amplo que trata do direito previdenciário. Mas, dentro dos tribunais e no mundo jurídico, a gente fala assim, lei de cotas. Tá? Então, aquilo foi incorporado vamos dizer assim, a um jogo de linguagem que é praticado dentro dos tribunais. Eu acho que essa é a contribuição do Hart, colocar isso ali. Mas ele não estava muito preocupado com o aspecto psicológico subjetivo da obrigação, Miguel. Porque isso era uma coisa do Austin. O Austin, ele faz uma descrição do que é o ordenamento, ele diz que é o hábito de obediência às ordens do soberano. Tá? Então, você tem um hábito, uma coisa assim, tipo Kant, que saía para caminhar todos os dias às 5 horas. Então, um observador externo que ficasse olhando o Kant sair todos os dias às 5 horas, né, diz que as pessoas acertavam o relógio por conta do momento que ele saía para caminhar. Então, as pessoas poderiam até dizer assim, olha, isso aí é uma regra. Todo mundo aqui em Königsberg tem que sair 5 horas da tarde para caminhar. Não, isso era um hábito que o Kant tinha, que ele saía para caminhar e ele tinha as ideias dele caminhando. Imagino que sim, que geralmente essas coisas você faz para você poder fazer uma reflexão, ficar consigo mesmo, né? Ele só estava brisando, né, professor? E o povo criticava. Então ele só estava brisando ali e tal, às vezes não estava pensando em nada, né? Saía para caminhar para não pensar em nada. Então ele não estava preocupado muito com os aspectos psicológicos. Eu acho que o Hart também não. É muito interessante a observação que vocês fizeram de que tem um conteúdo dialético, no sentido assim de que ele está dialogando com os autores e retomando argumentos que ele... Por exemplo, a regra de reconhecimento não aparece num capítulo só. A ideia da união entre normas primárias e secundárias também não aparece num capítulo só. Ele vai colocando aquilo, né? O observador interno e externo também vai se repetindo no decorrer do texto, né? A ideia de que é um jogo de linguagem vai aparecer também mais adiante, na terceira ideia central do livro, que é a da textura aberta, né? Das normas. Porque se é uma coisa que a gente está praticando aqui, uma coisa viva, se é uma coisa viva, então aquilo é uma linguagem natural, né? Não é uma linguagem artificial. E é interessante que, se a gente for pensar meio que de uma forma kelseniana, o Kelsen dizia assim, o que a ciência do direito faz? Ela faz
proposições descritivas sobre enunciados normativos, né? Proposições que podem ser verdadeiras ou falsas e que devem tentar descrever objetivamente um objeto. Enquanto que no caso do Hart, ele vai dizer assim, isso que eu estou fazendo aqui, essa minha teoria, vai tentar ver como é que realmente se dá o direito na prática, no dia a dia dos tribunais. Tá? Eu acho que isso é muito interessante. Perfeito, professor. Professor, desculpa, Miguel, deixa eu só fazer uma provocação que o professor fechou ali. Professor, Hart, ele é positivista? Então, essa é uma pergunta, assim, muito interessante, que às vezes a gente quer muito etiquetar os autores, né? Ele é positivista no sentido de que ele guarda distância da moral. Tá? Ele tenta enxergar o direito com uma certa autonomia com relação à moral. Eu acho que nesse sentido ele tem um vínculo com o positivismo. Mas ele não é positivista, por exemplo, quando ele diz que existe um conteúdo mínimo de direito natural, tá? Que é observado em todos os ordenamentos. Tá? E aí ele tem os pressupostos para dizer isso aí, de que os seres humanos são vulneráveis, precisam Eu vou apresentar o capítulo 9, Deus, eu acho que vão querer me pegar com isso aí. É meio que alguém pode ver como uma aporia dentro da obra dele. Né? A aporia é uma contradição dentro do pensamento de um autor. Existe ali uma aporia. Eu entendo que não há necessariamente uma aporia, porque ele não acho que é uma etiqueta assim de positivista, talvez não seja uma coisa. Não vá comportar totalmente a grandeza do pensamento do Hart. Né? Apesar que ele é um autor que, basicamente, o livro dele é esse aí. É isso aí e o pós-escrito. Né? Então, por isso, é um autor assim. Ele tem ensaios também que ele escreveu, que guarda relação com a obra dele, mas, basicamente, ele é um autor de um grande livro. Né? Então, você encontra todo o pensamento dele ali. É interessante. Não, a sua questão. É uma questão que está em aberto, assim, Shalom. Não tem uma resposta. Ele é um positivista ou é somente alguém que dialoga com o positivismo, né? O Kelsen, por exemplo, não iria aceitar que o direito tem um conteúdo mínimo de direito natural, né? Perfeito, professor. Uma última questão, acho que a gente já está ali encerrando o tempo, né? Já passamos 10 minutinhos, mas eu queria retomar duas coisas, só para encerrar, assim, a gente pode já fechar daí. Voltando àquela discussão que o professor falou do seu amigo lá, que ele retoma a questão... Antes disso, na verdade, só um complemento da questão dialética, né? Apesar do professor ter falado que ele é um analítico, quando a gente está lendo o Hart, não parece que a gente está lendo alguém semelhante ao Wittgenstein, por exemplo, que ele pega e fala A porque B, C porque C, ele faz uma coisa bem lógica e bem objetiva. Assim, o primeiro capítulo fala de tema tal e ele vai falar o tema tal inteiro com todas as suas questões, né? O Hart, ele não faz isso, mas também ele não é tipo um dialético por excelência, no sentido de que ele trabalha com contradições e disjuntivas. Ele não trabalha com isso, ele trabalha com outros tipos de conceito, mas ele faz esse processo, vamos dizer, de centrífugo, assim, ele fala de um autor, ali volta, aí ele explica melhor, aí ele volta, daí ele vai fazendo esse processo assim, tipo, vai e volta nos conceitos que ele está querendo explicar. Então, por exemplo, essa questão do interno e do externo que eu comentei, ele fala no primeiro capítulo um pouco, depois ele fala no soberano, depois vai falar agora no 6, então ele vai só para complementar essa questão. Mas o que eu queria mesmo falar é sobre aquela questão do seu amigo, que o professor comentou. O Hart, ele faz um exemplo semelhante, né? Não sei, acho que é no capítulo 4 do soberano, ele fala de uma mulher que foi presa na Inglaterra por uma lei de 1700 e alguma coisa, que é a lei de feitiçaria, alguma coisa assim. Que daí a mulher foi presa porque estava lendo a mão, e daí ela foi presa com base nessa lei. E daí dentro disso ele faz um debate com o realismo jurídico. E daí eu queria, assim, deixar mais clara essa situação.
já que o professor comentou que para o Hart a norma só vale, só existe e tal, só é válida no sentido dele, quando um tribunal reconhece e tipo, faz essa norma. Mas isso não seria justamente a posição do realismo jurídico, de que tipo, as normas só existem quando um juiz fala, um tribunal fala? Pelo que eu entendi na leitura do capítulo, ele tipo, faz uma ressalva a essa posição do realismo jurídico, né? Não sei se ele retoma essa questão depois. Acho que ele tem uma... Ele se diferencia do realismo na questão das predições, né? Que ele acha que a função da teoria do direito não é efetuar profecias sobre como os juízes vão decidir. Tá? E aí ele faz uma demarcação em relação a isso. O exemplo que você citou, muito bem lembrado. Tá? Então é interessante, no momento que eles reconhecem que aquela norma é uma norma válida para o sistema, então ela vai ser empregada. Tá? E é assim que as coisas acontecem. Então, a teoria, se ela consegue captar o que acontece na realidade, se ela nos apresenta o que acontece na realidade, ela é uma boa teoria. Tá? Nos permite ver coisas. O que o Hart se diferencia do realismo jurídico, e que esse debate sobre realismo jurídico tem ganho uma atualidade assim no Brasil, né? O professor Lênin Streck, ele, por exemplo, tem batido muito nessa questão do realismo, que seria mais ou menos uma ideia de que os juízes são os juízes que vão dizer o que é o direito, né? Uhum. Que não existe um direito que está ali na Constituição e que nos coloca determinados conteúdos e tal, mas o juiz, o Gilmar Mendes é que vai dizer o que é o direito, o Barroso é que vai nos dizer o que é o direito, então isso pode resvalar num, segundo o professor Lênin Streck, num solipsismo, mas não é dessa maneira como Hart enxerga. Porque para ele, se é um jogo de linguagem, é um jogo que é praticado por muitas pessoas, então não é um jogo solipsista. Tá? É necessário que as pessoas entendam o que um ou outro está falando. Mas ele não via essa ideia de que você tem que fazer uma teoria para predizer o que o juiz vai falar. O juiz pode falar outra coisa, pode falar o contrário de o que você predisse, né? Não seria essa a função da teoria. Mas essa ideia do realismo anglo-saxão para prever as decisões, ela parece também como uma coisa muito pragmática. Como eu me lembro de ter assistido um filme em que, eu não sei se essa prática já existe no Brasil, mas acho que não deve existir, mas que era uma ideia que é mais ou menos assim. O escritório de advocacia, tem isso no documentário sobre o O.J. Simpson, tá? O escritório, ele pega cria um júri, né? Simula um júri com pessoas e eles apresentam teses absolutórias. Vamos tentar essa tese aqui. Vamos ver qual é a reação deles. Então, eles faziam essas simulações para tentar predizer. Veja a preocupação assim, eminentemente pragmática, tá? Não teórica, de tentar, através disso, saber mais ou menos o que o juiz, no caso aí, o júri, né, os jurados, o que os jurados vão predizer naquele caso, se eu usar a tese A. Então, não, o pessoal não gostou da tese A, não. Vamos tentar a tese B aqui. Nossa, o pessoal gostou muito da tese B, então vamos utilizar. Essa ideia de predizer é uma ideia que o Hart afasta. Uhum. Ele diz, eu não estou aqui para ficar predizendo o que os juízes vão decidir. Né? Apesar que isso é uma preocupação que a gente sempre vai ter. Não é verdade? A gente sempre quer tentar antever, provavelmente, se eles forem decidir como eles decidiram anteriormente, né? Então o resultado é esse. O seu cliente provavelmente está interessado nessa predição, né? Mas pode ser também ao contrário. Né? Decidiu de uma maneira e ali adiante dá um cavalo de pau e decide de uma maneira totalmente diferente. Tá?
Lembrando também, Miguel, que o Hart ele é uma espécie de pessimista em matéria de interpretação, né? Ele faz parte daquela corrente dos céticos interpretativos, né? No sentido de o ceticismo interpretativo é uma coisa tipo assim, não sei direito o que é que os juízes vão decidir. Tá? Entendi, professor. Acho que ficou bem claro. Mas acho que é isso. Eu queria agradecer em nome do pessoal do NEFIT, né, em nome de todo o NEFIT, a presença do professor. Foi uma discussão muito boa, tanto que a gente passou um pouco aí do tempo, né? Mas enfim, eu gostei bastante da explanação e da didática do professor. Não sei se quer fazer algum fechamento, não sei se o Shalom quer fazer algum fechamento também, senão encerramos por aqui, gente. Ô, professor, eu só digo quando você tiver oportunidade, permaneça com a gente, porque olha, obrigado, foi brilhante. Goiás é sempre bem-vindo, Goiás é pressuposto, inventou Brasília, pô. Então, é isso aí, Shalom. O debate do Hart é muito profundo, né? A gente poderia passar muitas horas aqui aprofundando, assim, bem encantador, assim, realmente o pensamento do Hart é muito, talvez um fecho só para deixar uma reflexão para a galera os nerds que permaneceram até o final aí. O Hart, para mim, ele inspira assim, né? A gente está num ponto ali, a gente, principalmente aqui na faculdade, a gente muito influenciado pelo pensamento ali de Portugal, né? Professor Espanha, a história do direito, né? E o pessoal ali que acompanha a matéria do professor Ricardo Marcelo, né, nosso reitor, a gente sempre muito a partir de obras que posicionam uma figura chamada jurista nessa conversa toda chamada direito. E nos nossos últimos encontros lá, a gente dizendo, cadê o jurista do pensamento do Hart? Sim. Né? E isso é um negócio assim que, nossa, o Hart é muito, muito grandioso o pensamento dele, né? Daí se puder só, daí a gente, essa só do jurista é para mais um dia de conversa, mas se eu puder dizer 2 segundos disso. Uma compreensão importante do pensamento do Hart é porque ele vai ser a base para o pensamento do Joseph Haas, que é um outro autor assim, muito interessante. Se um dia vocês quiserem, tiverem oportunidade aí na agenda de vocês, seria interessante fazer uma discussão, né? O Hart faz uma visita à Universidade de Jerusalém e lá um aluno levanta o braço e diz, olha, eu não concordo com você, eu acho que a sua teoria está incompleta e eu acho que podemos ir adiante. E aí ele convida esse cara para estudar na Inglaterra e depois ele vai assumir uma cátedra, né, na Universidade Inglesa, o Joseph Haas. E a gente só entende o Joseph Haas se a gente entender o Hart. E eu acho que também só é possível entender o Dworkin, que também foi, né, foi um cara que dedicou uma parte importante da obra dele a refutar o Hart, o modelo de regras do Hart. Ele vai dizer assim, eu vou refutar a sua obra. E o Hart, ele chega e diz assim, você fez realmente um bom trabalho, e você tem que ficar aqui no meu lugar, você vai ser o meu substituto, né? Eu acho isso, inclusive, um exemplo fundamental assim, para a academia brasileira, né? Porque na academia brasileira a gente quer pessoas que confirmem os nossos pontos de vista. O Hart, ele valorizava pessoas que discordavam dele, como o maior exemplo do Dworkin, né? E a gente só consegue entender o império do direito se a gente tem em mente a obra do Hart. Então são momentos assim da construção da teoria do direito no século XX que se concatenam, que se você não entender uma parte, você não entende a parte seguinte, tá? Então por isso é que eu acho que o trabalho de vocês é um trabalho muito interessante, principalmente esse trabalho de ir enfrentando capítulo a capítulo, né? Sempre que vocês quiserem me chamar, eu estou disponível, viu, gente? Até para assistir ou dialogar com outros professores, eu estou disponível aí para participar, porque esses temas são temas que me interessam muito.
Perfeito, professor, obrigado. Eu já até anotei aqui, comentei com o rapaz do Nefit que está organizando as palestras, que provavelmente a gente vai chamar o senhor para falar sobre RAS. Não sei se agora no primeiro semestre ou no segundo, mas nós vamos organizar. A gente está fazendo o Heart agora, e agora no final de junho a gente começa o do Working, né? Então a gente vai tipo, fazer essa dinâmica do grupo, né? Termina Heart e vai direto pro do Working, que realmente é esse grande dialogador do Heart, que inclusive assumiu a cadeira dele, né? Mas enfim, eu queria agradecer novamente, professor, agradecer ao Shalom aí que conduziu e agradecer em nome de todos do Nefit. Então é isso. Ok, gente. Muito obrigado, uma boa noite para vocês, um abraço para todos aí. Tá? Tchau, valeu, moçada. Falou. Abraço. Tchau. Tchau.